A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã Pregações. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, nós temos um culto, irmãos, do Jardim Yara, irmão. Este culto aonde Deus tem preparado, irmãos, de nós falar com este Deus maravilhoso e Ele responder, né, irmãos? Ele responder pela sua santa palavra. Então nós temos um culto aqui, o nosso irmão Isaque Marquizete, irmão. Olha só que coisa linda Deus, né, deu na boca destes seus servos, né, irmãos? Em 1 Corintios, irmãos, olha só, 1 Corintios, capítulo, veja bem, capítulo 2, nosso irmão Isaque Marquizete, nesse dia 8 de fevereiro de 2026, um áudio excelente, Deus falou com nossas almas. Vamos aqui então compartilhar, né, deixar aqui os pedidos de orações, compartilhar nas redes sociais. Irmãos, em todos os grupos que você fizer parte, pode colocar o nome do canal, né? Até você vai estar ajudando para que nós divulguemos mais, porque aqui tem mais de 1000 pregações e a Irmandade vai se alimentar espiritualmente. Chega, basta de coisa ruim nesse mundo. Vamos nos alegrar. Aqueles irmãos que pararam na graça, aqueles irmãos que estão uma hora dessa, irmãos, querendo congregar e não tem forças. Então, através de uma pregação desta, vai pegando o gosto, vai pegando a vontade e vai para a casa do Senhor. Vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. Vamos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Eu estou sentindo um arrepio tão gostoso, a presença de Deus tão gostosa, tão maravilhosa. Sabe por que o Senhor me mostra? 90% da igreja, já na leitura, comeu e já está sentindo a presença e a confirmação de Deus. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, antes Saulo, homem da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, judeu de judeu, hebreu de hebreu, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Conhecia a lei mosaica como poucos, a modo que quando ele perseguia os cristãos e consentiu antes na morte de Estevão, ele não fez aquilo porque ele era ruim, ele era temente a Deus. Mas ele achava que estava indo destruir aquilo que era uma seita que estava vindo contra a vontade e contra a lei de Deus. Que o homem, quando ele tem sabedoria humana e a inteligência, não significa como muitos pensam no dia de hoje, que Deus não é fraco. E o próprio Senhor Jesus falou isso, que Deus vai dar de pregar aqui agora. Porque está uma coisa agora que muitos falam, é bom quando Deus chama alguém inteligente, culto, porque assim Deus usa aquela sabedoria que Ele tem para a obra. Não, irmão, é o contrário. Deus colhe aonde ninguém plantou. E o próprio Cristo falou, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste aos sábios e aos entendidos, e te aprouve revelar às criancinhas, aos teus pequeninos. Então, quando aqui nesta graça Deus abençoa alguém, dá estudo, sabedoria dos homens, e vindo o Senhor com a sabedoria, Ele faz igual Paulo, reputa tudo como esterco, porque ele começa a usar até aquilo que é material na guia de Deus, tudo dá certo. Não existe unha na cabeça dizendo o que foi que eu fiz, eu não devia ter tomado esse tipo de decisão, não devia ter falado isso. Mas o homem de Deus, que o Senhor vai trabalhando nele, faz igual fez com esse apóstolo. Tinha tanto conhecimento, era uma pessoa estudada, mas um dia o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, quebrou aquele Saulo e fez ele Paulo, que significa pequeno. Aleluia. 3 anos e meio buscando o Senhor, e o Senhor revelando para ele, sabe, isso que você aprendeu na lei, isso era só um prenúncio, era só uma coisa que era uma alegoria para entender o que é hoje na graça. Quebrou tudo e combateu no seu ministério aqueles que queriam incutir e embutir a lei no meio da graça. Valorizou a obra da cruz, valorizou o sacrifício de Cristo, e aqui ele começa dizendo, quando eu fui aí, eu não fui mostrar para vocês um homem inteligente, alguém que tinha palavras persuasivas, eu não fui mostrar o que eu tinha, mas eu vos anunciei Cristo e esse crucificado. Aleluia. Eu não fui aí pregar um evangelho que fosse uma fantasia, mas eu trouxe para vocês o evangelho genuíno, porque nada me propus a saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive aí convosco em fraqueza, mostrando, eu não sou nada, eu não posso nada, eu estou aqui como dependente de Deus. Aleluia. Carregava um espinho na carne, uma enfermidade, bendito é o Senhor, que fazia às vezes ele entrar até em tremor. Bendito seja Deus, mas no temor de Deus, a palavra que saía da boca dele, a palavra da pregação, não constituía em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Tem uma outra parte que ele fala que o reino do céu, quando ele se manifesta, tem que ter poder e virtude, não é só palavra. E hoje o Senhor está ouvindo as orações, os cânticos e tudo, aleluia, que nós entramos aqui para oferecer para o Senhor, mas chegou agora a hora da palavra de Deus falar. A minha palavra vai produzir em ti poder, virtude, te diz
diz o Senhor. Glória a Deus, você vai ter, aleluia, para distribuir numa deliberalidade tão forte que você não vai nem perceber que o Senhor está usando de ti. Aleluia, eu sinto tanto a presença de Deus para pregar isso. Aleluia, você vai passar em algum lugar e vai falar coisas que para você é tão simples, mas vai tirar as dúvidas, vai desmoronar os castelos do maligno, os tronos, as dúvidas malignas que estão imperando em famílias. Mas que coisa tão simples que esse irmão falou, que coisa tão pura que saiu da boca dessa irmã. O Senhor me libertou de uma prova espiritual de anos. Sabe por quê? Não é na multidão das palavras, é o Senhor dando poder e virtude naquilo que Ele vai colocar na tua boca. Sentes agora a alegria que o Senhor coloque a mão sobre a tua cabeça e tu sai daqui com poder e virtude aonde você passar. Aleluia, tu serás um edificador de Cristo, mas ao mesmo tempo derribará os tronos do maligno. Haverá algum lugar que você vai entrar e lá você não vai pregar, lá você não vai testemunhar, mas só a tua saudação, aleluia, só a tua passada desgraça não vai acontecer. E quem tem comunhão aqui, o Senhor hoje dá um abraço em cada um de nós pela palavra, e o Senhor te diz: não te desanime, eu estou contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Importa que o Senhor dê o selo dele. Quando alguém, irmão, na terra vai lá e tem um selo de um órgão competente, alguém olha e fala: não, essa balança não é enganosa. Tem aqui o selo do 𝐒𝐄. Vai num produto, mas eu vou pôr isso na minha pele, eu vou usar isso. Tem alguém aqui que assina por isso? Sim, tem aqui um químico responsável. Há produtos, vai ingerir? Não, deixa eu ver. Não, está aqui. Tem o órgão competente que tem aqui o registro dele, então posso ingerir. Hoje o Senhor será o selo daquilo que vai sair da tua boca. E alguém vai falar: é pouco, mas isso para mim é muito, porque tem o selo de Deus do que sai desses lábios. Sinta, aleluia, o Senhor dando o selo dele nas palavras que ele vai pôr na tua boca. Foi assim que ele fez com Paulo. Porque a vossa fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Vamos abrir um parêntese aqui, irmãos. Deus tomou no Espírito Santo de Deus um outro apóstolo que falou sobre sabedoria, apóstolo Tiago. Ele falou que a sabedoria divina não é a sabedoria humana e diabólica. E o Senhor me pega aqui, eu tenho que fazer a vontade de Deus naquilo que Ele está dando de explicar e explanar. Você vai mandar de ler Ezequiel capítulo 28, tem ali um verso 27, 28. Quando Ezequiel profetizava, ele não falava contra uma carne, ele falava contra aquele que estava incorporado naquele rei de Tiro. Porque o rei de Tiro não estava entre as pedras afogueadas. O rei de Tiro não foi ungido querubim protetor. O rei de Tiro não estava no céu. Quem estava ali recebendo aquela profecia, Ezequiel falava com o próprio adversário. E em um trecho ele fala: tu és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que possa esconder de ti. Falava de alguém que tem uma sabedoria e que foi aferidor das medidas de Deus, e que ele tem uma engenharia
de montar armadilhas e arapuca na vida dos homens e das mulheres, que se não for Cristo em nós, nós não vencemos. E essa sabedoria humana e diabólica, ela está crescendo como uma erva daninha, e muitos estão indo buscar ela. E o Senhor dá de pregar que eu não vou segurar, julgue quem quiser julgar, mas nós vamos ver muito pregador de IA, de inteligência artificial. Vão pregar a biografia da vida de Paulo, vai falar de Cristo como nunca ninguém falou, e vão ficar ali de boca aberta. Nossa, que sabedoria, quanta coisa linda, mas não é revelação de Deus, e não é sabedoria divina. Mas bem-aventurado tu que estás aqui e veio buscar de Cristo e não de homem e nem de inteligência artificial. Aleluia, do Pai das luzes, de Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, está saindo agora para você, para mim, para todos nós, a nossa porção. Glória ao Senhor. É na oração, é na busca, é na comunhão, na consagração, mas que importa que quando você abrir a tua boca, tomado pelo Espírito de Deus, e dizer: sai-te, Satanás, ele vai cair como um raio. Sente comunhão agora, para o Senhor te envolver com a mente de Cristo aqui, aleluia. E a sabedoria divina que vem do alto, Deus vai derramar sempre para a igreja. Então ele falava aqui: a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque senão, não, se tivesse conhecido, nunca crucificariam o Senhor da glória. E hoje, irmãos, uma palavra que Deus está dando aqui, que pode ser que a carne de alguém não está nem gostando de ouvir, mas o Senhor manda te dizer: eu vou usar de tanta misericórdia de ti, que eu vou te dar um dom, não de você pisar no sangue e fazer alguma coisa, glória a Deus, que venha entristecer o Espírito Santo, mas eu vou te dar um dom hoje por sabedoria divina, te diz o Senhor, que você vai crucificar a tua própria carne. Santo é o Senhor. O que mais a terra prega hoje, irmão? Aleluia, seja você mesmo para você ser feliz. Aleluia, não sufoque a tua identidade, aquilo que você quer ser. Aleluia, Satanás com uma sabedoria, aleluia, querendo trocar a espiritualidade da liberdade para a carne, porque os espíritos precisam de um corpo para agir, aleluia, e querer manifestar as obras da prostituição, ele precisa de um corpo. Mas bem-aventurado é aquela que está entendendo a palavra e vai dizer: ó corpo, você quer pecar, mas não vai, você quer mentir, mas não vai, você quer pôr a mão, mas não vai, aleluia, porque aqui quem tem que ser glorificado e manifestar é Cristo. Cristo não peca, Cristo não mente, Cristo não erra. Tem comunhão agora. Deus te unge aqui com o poder do Espírito Santo, e aonde você for, até o demônio vai ter que dizer: é Cristo que está aí, é Cristo que está falando agora. Aleluia. Deixa o Senhor te tomar agora, aleluia. Está sentindo quem fala aí na tua boca? Essa glória que te envolve, essa vai queimar os demônios. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, não é o que se imagina, que se forma, o que se propõe, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Você aceita esse culto que Deus está dando aqui hoje? Você está aceitando de coração essa palavra que Deus está dando? É o que Deus preparou para nós aqui hoje. Ninguém aqui, aleluia, imaginava, nem o pregador, o que Deus ia fazer nesse culto. Mas bem-aventurado quem senta na mesa, está comendo, fala: Senhor, que o teu servo ouve. Um dia
Alguém querendo ensinar o Senhor, Senhor, alivia aí. É isso? Tá vendo? Cadê a multidão? Não tem mais ninguém. Foi todo mundo embora. Tá todo mundo te deixando, Senhor. Dá uma segurada aí, tá muito duro o discurso. Não tomar cuidado, daqui a pouco, vocês também não querem ir, não? Vai também vocês. Senhor, para onde nós vamos? Só Tu tem a palavra da vida eterna. Muitos foram, outros também irão. E o Senhor hoje te pergunta: quer ir também? Quer ir? Entrou aqui hoje até ameaçando: se Deus não chegar na minha vida até o mês 7, eu não fico mais aqui. E diz: o Senhor quer ir agora, pode ir. Você sem mim, diz o Senhor, você não é nada. Mas eu sem você sempre fui, sempre serei Deus, Criador dos céus, da terra, dos mares, do universo. Tem comunhão agora só quem realmente está aqui para dizer: eis-me aqui, eu me entrego, eu me renuncio. Olha que coisa mais linda, aleluia. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando o Senhor Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito Santo Consolador para vos guiar em toda a verdade. Ele é o elo, irmão. O Espírito de Deus em nós tem que gemer. Se é o Espírito de Deus que geme, Abba, Pai. Se não é o Espírito de Deus que geme, não tem esse elo. O Espírito geme, penetra as profundezas de Deus e traz a resposta. Liga o homem. O que é que nos dá comunhão com Deus? É nós? É nossa carne? É o que a gente coopera? É nas nossas obras? Não é. É o Espírito Santo. Aqui perto, numa padaria, um pastor muito famoso chegou para mim e fez assim: você é o ancião da congregação da rua da feira de sábado. Levei um susto, falei: sim, sou eu. E ele falou assim: eu te faço uma pergunta que eu quero fazer para todo crente da congregação. Você é meu irmão, eu sou teu irmão ou não? Falei: Senhor, espírito de afronta é esse? O que esse homem quer? E o Senhor falou para mim: fala para ele pegar na tua mão e olhar nos teus olhos. O meu Espírito está em ti. Se o mesmo Espírito está nele, vocês são irmãos, porque quem adota vocês é o Espírito de adoção. Mas ele não vai dar mão, e quando ele olhar no teu olho, ele vai começar a tontear. Não, a mão eu não dou. Então olha aqui para mim. Ai, que tontura. Você nunca foi meu irmão. Poderá ser que um dia você seja, se o Espírito que habita aqui, o Espírito de adoção, habitar dentro de ti. Você tem comunhão com isso aqui? Porque o Espírito de Deus habita em vós. Você estiver aqui querendo fama, glória para a tua carne, palavra que coça teu ego, você perdeu o teu tempo. Mas bem-aventurado é aquele que está aqui e fala: Senhor, não está gostoso ouvir para a carne, mas a minha alma precisa desse remédio celestial. Aleluia. Vocês creem aqui que o Senhor nesse culto, Ele está fazendo uma limpeza no nosso organismo espiritual? Pode ir, irmã. Presta atenção nisso. Pode ir lá, irmão. Quando o médico olha alguma coisa, ele fala: opa, tem corpo estranho aqui. Tem um remédio que põe isso daí tudo para fora. São coisas que entrou pela tua alimentação. Teu organismo está com uma qualidade de bactéria, de vermes, e isso com licença da palavra. Precisa tirar isso aqui. E ele faz o quê? Dá um remédio.
E se tem coisa, irmão, que não é isso, precisa de uma incisão, marca uma cirurgia e corta. Mas importa que quando termina o trabalho daquele médico, ele faz um novo exame e fala: agora você está curado. E hoje Jesus Cristo, médico de alma, está mandando embora algum vírus, alguma bactéria, pelaquilo que entrou pela tua boca, pelos teus olhos, está indo embora por 7 caminhos agora, em nome do Senhor Jesus. Quem tem comunhão fica, que a palavra está dando uma anestesia, mas tem alguém que sai daqui hoje operado, 40 dias, você vai dizer: agora eu sei o que é ser crente. Aleluia. Porque qual o homem que sabe as coisas de Deus, senão o espírito do homem? As coisas do homem, senão o espírito. Das minhas coisas aqui, irmão, no meu espírito, eu sei o que eu tenho aqui. Só Deus que pode saber o que eu estou aqui sentindo, de alegria, de tristeza, o que me aflige, o que me aborrece, aqui no meu espírito. E quem é que pode conhecer as coisas de Deus, dizia ele, se não for pelo Espírito de Deus? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, o Espírito de Deus que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha isso, que o Senhor acabou de revelar aqui agora. Vocês creem na revelação de Deus, né? Tem alguém aqui que você está fazendo tanto curso? Ô irmão amado, para com tudo isso. Você saber que é Deus, você paga R$840 todo mês para buscar aquilo que passa e não vai ter poder de nada. Prova disso que o inimigo entrou dentro da tua casa, ele está fazendo ciranda lá dentro e você não consegue expulsar. E o Senhor hoje, por essa palavra, vem te dizer: você só precisa do meu Espírito Santo para quando você lê um verso aqui, o Senhor pregar 40 minutos para você, e você olhar para um demônio e ele não conseguir olhar nos teus olhos. Isso é o Espírito de Deus que vai te dar. Santo é o Senhor. Tem comunhão aí, irmão, irmã? Para o Senhor arrancar alguém de alguma fábula. Glória a Jesus. Aleluia, ministério. O Senhor está me revestindo aqui agora e me dando para servir para vocês. Na revelação de Deus, na guia do Espírito Santo, na simplicidade, nós vamos ver milagre. Milagre na piedade, milagre na palavra, milagre na orquestra, milagre no órgão. Aleluia, irmã, eu entrei, só Deus sabe, mas na hora que você fez a meia hora, o espírito maligno me deixou. Irmão, eu estava assim, parece que sumiu a orquestra, e eu escutei o som do teu violino entrar na minha alma, e o Senhor me libertou de uma prova espiritual. Servo de Deus, eu estava ali, só Deus sabe, na tua saudação, eu senti que o demônio me deixou. Vocês querem ver o que é isso? Deus já me deu de contar aqui. A minha mãe estava numa prova espiritual tão grande, bendito é o Senhor, e pedia sinais e não vinha. Glória ao nome santo do Senhor. E ela estava chorando porque na nossa rua tinha vários crentes, servos de Deus, e não achou um para dar um paz de Deus. E quando ela estava dentro do ônibus, falou: Senhor, nem dentro do ônibus ninguém, eu só preciso da tua paz. Eu perdi a tua paz, eu estou em angústia, estou atribulada de espírito. Aleluia. Padaria Modelar na Avenida Sapopemba, hoje ela está numa esquina, ela era na anterior. Bendito é o Senhor. Parou o ônibus naquele ponto para alguém subir e alguém descer, e de repente uma buzina começou pipi, pipi, e ela não olhava, e foi parando o trânsito, e vários começou a buzinar, e ela olhou aquele movimento, ela viu um carrinho Uno da cor de vinho. Bendito seja o Senhor, era um dos anciães da Água Rasa. O Senhor falou: não anda para o carro, a minha serva está chorando na janela do ônibus, que ela só precisa de uma paz de Deus. E na hora que ela olhou, ele sorriu e disse, na leitura labial ela entendeu, e
Irmã Maria, a paz de Deus. O demônio deixou ela no amém, a paz entrou. Vocês estão entendendo o que é a obra do Espírito Santo? Ah, que gostoso. Eu queria mais 20 minutos para pregar essa palavra, mas não vou ter. Mas agora Deus passa aqui para te dizer: é o meu Espírito que tem que ter livre curso em ti. Quando você olhar, eu olho. Quando você falar, eu falo na tua boca. Quando você pôr tua mão, eu ponho a minha em cima. Vocês têm comunhão para receber agora o dom de ser mensageiro da paz aonde você passar. Aleluia. E para encerrar, olha o que ele fala aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não adianta. Você acha que você que consegue discernir, saber, está errado. Tem que ser pelo Espírito Santo. E o único que faz nós espirituais é o Espírito Santo de Deus. Discípulos que andou com o Senhor expulsaram o demônio. Veio feliz, daqui a pouco errou, que o Senhor teve que olhar para ele: para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo. Dá para entender o que o Senhor quer ensinar para nós até o fim desse culto? Que quem fala por Deus não erra. E quando a gente pensa que sabe, não sabe nada. Quando acha que está sabendo, você está fazendo um grande engano com a tua própria alma. E hoje o Senhor vem para te dizer: deixa o meu Espírito te guiar. E olha o que ele fala aqui. E não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, isso é uma dádiva. Paulo só falou isso aqui porque ele viveu isso na pele. Vocês querem a mesma coisa? Como que o homem erra? Se eles são apóstolos, eu também sou. Se eles fizeram viagem, eu muito mais do que eles. Eu sofri naufrágio, eu. Quando ele se deu por si, fui nécio em gloriar-me. Me deixei levar pela vossa loucura. Um homem de Deus, santificado para aquilo que Deus errou. E daqui a pouco, olha o que sai aqui. Que coisa mais linda. Mas o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Se ele tivesse no Espírito, ele não falaria dele, se calava, e as próprias obras de Deus ia justificar ele. Porque logo depois que ele fala: conheço um homem, já não fala eu fui, eu entrei. Conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas que foi levado até o terceiro céu, a saber, o paraíso, e lá viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Glória ao nome santo do Senhor. Sendo esbofeteado pelo um espírito, orava e Deus não ouvia. Aleluia, parecia que estava tudo errado, aquela prova, aquela tribulação. E aleluia, alguém que entrou aqui hoje, você veio atrás de uma resposta. Está tudo lindo o culto, mas me fala por que isso está acontecendo. Tu tem poder de mudar no estalar de dedo tudo isso. Diz o Senhor: a minha graça te basta. Olha os espirituais entendendo o que Deus está dando aqui. O inimigo vai ficar confundido, envergonhado. Depois desse culto, o teu foco será outro. É quando ele olhar para você e dizer: ele já não se atribula mais com a situação material, com a enfermidade, ou com aquilo outro. Ele vai entender que já não te pega mais. Eu estou sentindo o poder de Deus para pregar isso aqui agora. Seja desgarrado os teus sentimentos agora de tudo que está aqui embaixo, e seja ligado no verdadeiro Cristo, a rocha celestial. Quando aconteceu isso, o Senhor não falou apenas: minha graça te basta. Quer dizer, deixa esse corpo aí, vem aqui, vamos subir. Olha aqui,
Será que vale a pena você ficar prestando atenção nesse mensageiro aí? Você está achando ruim do quê? Você consentiu na morte de Estevão? Eu não passo isso no teu rosto. Convém que eu venha fazer o teu homem espiritual crescer. E chega uma hora que é o que Deus vai fazer naqueles que estão na comunhão. O inimigo não vai te discernir nunca mais. Deus seja louvado. Aleluia. Santo é o Senhor. Quem quer, quer. Quem não quer, não tem problema. Mas nós vamos orar a Deus, agradecer o culto, e nós vamos ficar 2 minutinhos buscando os dons de Deus. Aleluia. Nessa comunhão agradeçamos a Deus em oração. Aleluia, 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 glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, diante da sua presença, nos encontramos com os nossos joelhos dobrados. Neste momento, Senhor, te engrandecendo e te agradecendo pela tua misericórdia que tem nos alcançado, pela graça do teu Filho, aleluia, unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, e também por este dia maravilhoso concedido para nós, essa oportunidade tão grande, Senhor, e tão ímpar na nossa vida de poder pisar os nossos pés dentro da tua casa, aleluia, e utilizar a comunhão que tu tem nos dado já, aleluia, para fazer uma ligação contigo e saber que tu está conosco, ouvindo a nosso clamor, as nossas súplicas, Senhor, e também o nosso louvor, porque, Senhor, nós te damos graça por esta oportunidade de nós entrarmos dentro da tua casa, não somente para pedir, não somente para implorar favores, que com certeza precisamos das tuas mãos, precisamos de ti, Senhor, na nossa casa, na nossa saúde, na nossa vida, aleluia, nos nossos negócios, mas, Senhor, utilizamos este culto, Senhor, para te engrandecer, falar que tu és bom nas nossas vidas, falar que nós te amamos, falar que tudo, aleluia, que és tudo na nossa vida, Senhor. Graça nós te damos por essa oportunidade. A tristeza já ficou lá fora, a dúvida também, Senhor, tu tem dado força para deixar a tristeza lá fora, e agora saber, Senhor, que as coisas vão ficar diferentes na nossa vida, Pai. Graça nós te damos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua ajuda, por este culto maravilhoso aberto em nome do Senhor Jesus, pelos hinos, pela orquestra, organista, porteiros, irmãs auxiliadoras das portas, pelo teu servo na presidência que tu tem ajudado muito ele, Senhor, pelo ministério presente, tudo preparado, aleluia, tudo preparado, Pai eterno.
Graça nós te damos pelos conselhos que vêm nos ajudando a aperfeiçoar na graça, na caminhada, na trajetória. Maiormente te damos graças, Senhor, especialmente pela tua palavra, Pai eterno. A tua palavra tem mostrado na nossa vida, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, que as coisas são difíceis e nós temos que nos preparar espiritualmente, mas nós cremos que a força já chegou na nossa vida e na nossa casa, e essa semana vai ser diferente e abençoada, e nós cremos que ao findar desta oração, aleluia, pela fé que tem caído dentro da nossa alma e dentro do teu coração, do nosso coração, pela guia que tu tem dado ao teu servo, será 2 minutos de reviravolta na nossa história. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando tu visita um homem, visita uma mulher, tudo fica transformado, tudo é iluminado, tudo é perfeito, Senhor. Aleluia, estamos aqui esperando os teus dons e as suas virtudes, Pai eterno. Graça nós te damos em tudo, nos leva em paz para a nossa casa e nos guarda de pecar na tua presença. Aleluia. Graça te damos em tudo, te pedimos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Irmandade, presta bem atenção. Deus se alegra do humilde. O homem que se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, o Senhor o exalta. É o que o Senhor vai fazer agora. Como o Senhor falou, haverá uma transformação. Glória a Deus. Vamos nos humilhar, irmandade. Vamos nos humilhar. Glória a Jesus. Sou servo inútil, ó Deus piedoso. Sou sempre fraco, sinto-me faltoso nesta imprudência. Rogo clemência, lava minha alma, clama a ti, Senhor. Sou servo inútil, servo imperfeito, vivo ansioso para ser aceito. Podes limpar-me, justificar-me, se tu o quiseres, nada impedirá. Sou servo inútil neste caminho, 「 neste caminho.
sozinho. Este teu filho, oh Deus, filho, ouve meu pedido com paixão, Senhor. Yandana suke mayala, kiantona anda yukeli alamana, yandana toki pianto di asteda, yurioshiama, iduno kutuyoshila, suririantili, lia. Glória, 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 Jesus. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Anahumenaeli. Aleluia, aleluia, aleluia. A luz, a luz, a luz. Kiahamada kayuki yotina sugiba mikutu yotina e ali amado konoyola e ali ala Jesus, deixa Deus trocar agora, aleluia. Que malado koto teatro nosso que mana que nado yotona yotona makoto yoshira e ala aleluia. Sunuki mai chudema dukomo timino homaya sholabahayona idukonyona hayoshinarasu amanukori evina roloborochi antonai. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Esse culto vai terminar, irmãos, mas tem coisa que Deus vai continuar na nossa casa, aleluia. A nossa família se prepara para alguém que convive com você e alguém que pouco está com você. Você está diferente, mãe, você mudou. Pai, o que está acontecendo? Você crê nisso aqui que Deus está dando? Aleluia. O que é isso, Pai? O que é isso, mãe? Tem uma diferença no Senhor, tem uma diferença na Senhora. Mas tem uns dias aí que eu estou percebendo. Você vai entrar em algum lugar, tem pessoa que vai falar assim: você está com um brilho, você está com uma paz. Tem gente que não conhece, vai até falar: você está com uma aura tão boa. É o Senhor irradiando a luz dele em ti, e o nome de Deus será glorificado. Olha aqui que bonito. Falando de humilhação, as crianças ali do lado no 𝐕𝐈 aprendendo. Maria unge os pés de Jesus com unguento. Olha que loucura. Era um vaso de alabastro cheio de nardo puro. Alguém que tinha um coração no dinheiro, que era carnal, que não era espiritual, podia vender e dar para os pobres. Olha que desperdício. Deixa ela. Isso aqui vai ser lembrado enquanto tiver ser humano na terra. Importa que ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Que mistério, já não dá mais, já são 8h25. Glória a Deus. Os humilhados serão exaltados. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. E o Senhor vai fazer você dar o verdadeiro valores nas coisas, e o nome de Deus vai ser glorificado. 39 crianças, louvado seja Deus. Nada de borocochô aqui, hein? Quem está triste aí, você fala: carne, fica no teu lugar. É um amém de vitorioso e de vitoriosa.
que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus, o seu amor, sua misericórdia, tudo que Ele nos preparou nessa noite, permaneça em nossos corações para sempre. Santo Deus, que Deus Todo-Poderoso, irmãos, falou com nossas almas, né, irmãos? Esse Deus, Ele nos surpreende em tudo, irmãos. Olha só que Deus falou, Deus preparou, né, irmãos, para todos nós uma linda palavra, uma linda pregação, né, do Jardim Yara. E nós estamos colocando, né, neste canal. Por que, irmão, nós estamos colocando nesse canal? Porque é um canal onde também leva a palavra de Deus a toda a nossa querida irmandade, irmãos. Nesse canal é onde nós também vamos colocar aqui, irmãos, tudo referente à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, não basta mais nada, basta vocês colaborar com a gente, compartilhando, mandando para aquele irmão que está fraco na fé, correto, irmãos? E mandando também para a irmandade do seu bairro, porque tem muitos que acompanham essas pregações, irmãos. Santo Deus! Então vamos ouvir, e vocês já ouviram? Quer ouvir de novo? Volta lá no começo, irmão, e ouça, porque esse Deus vai te surpreender nesta palavra, tá bom? Deus abençoe grandemente. Deixa aqui os vossos pedidos de oração e compartilhe e se inscreva. Fique com Deus.